Bom dia, pessoal, ou boa tarde. Muito bem, a aula de hoje, pelo que vocês estão vendo, é uma aula gravada. Vejam só, esse conteúdo que vai ser apresentado hoje, que é o conteúdo de funções orgânicas oxigenadas, é um conteúdo que cai bastante nessa prova da SEC e também cai no Enem, né? Alguns de vocês devem até ter visto nas questões que fizeram do Enem. Então, nós ainda não tínhamos trabalhado esse conteúdo, ele é um conteúdo mais adiantado e nós ainda estamos no começo da química orgânica. Então eu resolvi trazer, esse conteúdo agora para essa aula de hoje, porque nessas avaliações de segunda e terça, com certeza vai ter questões com esse conteúdo e vocês vão precisar ter pelo menos uma noção do que são esses compostos, do que são essas substâncias e tal, suas fórmulas, suas nomenclatura, tal, os nomes deles. E aí essa aula de hoje é para isso, nós vamos trabalhar funções oxigenadas e com certeza vocês prestando bastante atenção, dando uma estudada, nas provas da SEC vocês vão conseguir ter algum êxito resolvendo essas questões com esse conteúdo de hoje. Então, boa sorte, assistam essa aula, repitam, tentem ver as questões do livro e aí na segunda e na terça com certeza vocês vão se dar bem, beleza? Vamos para a aula. Muito bem, pessoal, estamos começando aí com essa aula de química sobre compostos oxigenados, éster, éter, funções derivadas. Vamos lá. A química orgânica é essa química que nós estamos trabalhando. Trouxe essa imagem da escola para vocês, matar um pouquinho a saudade. Muito bem. A química orgânica, ela se divide em algumas funções também. E essas funções orgânicas, nós trabalhamos com substâncias que possuem um grupo funcional em comum, que é o carbono que vai estar ligado com algum outro elemento químico. Esse elemento químico, dentro das funções oxigenadas, logicamente é o oxigênio, e aí nós vamos fazer um estudo de todas essas funções. Percebam aí esse quadro. Vamos começar analisando esse quadro, ok? Vai ficar bem simples para vocês. A primeira função oxigenada que nós vamos analisar é essa função aqui, ó, a função álcool. A função álcool é quando você tem carbono ligado com esse OH, que é chamado de hidroxila. Alguns materiais também traz o nome de oxidrila. Mas essa hidroxila aqui, OH, é o grupo que representa o álcool, ok? Então nós vamos ter aqui, ó, um exemplo. 2 carbonos, et. Com ligação simples, etan. E com a presença do OH, o grupo álcool, a terminação dele é ol, certo? Nós vamos utilizar uma terminação ol. E aí você tem 2 carbonos, et, ligação simples, não é? Ligação simples aqui, a cadeia toda saturada, etan, e com a terminação do álcool, que é ol, etanol. Então a fórmula do etanol, esse álcool conhecido de muitos, é essa daqui, ó. E aí nós temos o grupo da função oxigenada, álcool, e a terminação dele é ol, e é o que? É uma hidroxila ligada a um carbono. Aqui no grupo éter, nós temos o oxigênio no meio. No meio de quê? No meio de 2 carbonos. Toda vez que você tiver um oxigênio entre 2 carbonos, a função que nós vamos ter é a função éter. Vamos trabalhar a nomenclatura daqui a pouco. A outra função aqui é a função fenol. Ela também trabalha com OH. Mas percebam, ela trabalha com OH ligada ao grupo dos benzenos, né? A um núcleo de benzeno. Perceba aqui, ó, ela vai estar ligada a um aromático. Então aqui nós temos o anel benzênico ligado a um OH. Isso é uma função oxigenada chamada de fenol. Ok, a próxima chama-se aldeído. A finalização do nome também, o sufixo lá no finalzinho, vai ser al, ok? E aí quem é ela? Ela é um carbono ligado duplo com oxigênio e ligado simples com hidrogênio e com outro carbono. Então nós temos aqui, por exemplo, ó, 1 carbono, 2 carbonos, et. Ligação simples entre carbono, cadeia saturada aqui, ó, normal. Ligação simples.
etan. E aí o final do nome, da característica aqui do aldeído, dessa cadeia, é al. Então vai ficar etanal. Etanal é um aldeído. A função oxigenada dele é a função aldeído. Vamos seguindo. Aqui nós temos uma C dupla O. Esse carbono ele tem que estar entre carbonos, como vocês estão vendo aqui, e ele tem que estar fazendo uma ligação dupla com oxigênio. Nessa estrutura nós temos a terminação de ona, e aí percebam, ó, um carbono, dois carbonos, três carbonos, prop. Entre os carbonos a ligação é simples, propan. E com a terminação ona fica propanona. Então, para cada grupo tem sua terminação, para cada grupo tem o seu tipo de função oxigenada. Ácido carboxílico, eu costumo chamá-lo de C-O-OH. No aldeído, nós temos C-O-H. No ácido carboxílico, nós temos o C-O-OH. O oxigênio ele faz duas ligações. Ele trabalha com duas valências aqui, ó. Aqui ele está as duas ligadas com o carbono e aqui o carbono está ligado com o oxigênio e o oxigênio com o hidrogênio. Esse ácido carboxílico, ele tem essa característica aqui para o sufixo do ico, certo? E como ele é um ácido, aqui nós vamos ter o seguinte, ó, et, dois carbonos, et, ligação simples entre os carbonos, etan, e o final do ácido carboxílico é o óico. Então a gente tem aqui um ácido etanóico. Etan, de dois carbonos de ligação simples, e o óico é a terminação para o ácido carboxílico, o ácido etanóico. Esse outro grupo agora, o grupo éster, que ele é um C-O-O. Você tem um carbono ligado duplo com oxigênio. Esse carbono vai estar ligado com outro carbono. Esse carbono vai estar ligado com esse oxigênio e esse oxigênio se liga com outro carbono. Então você vai ter uma configuração maior aqui de substâncias. Percebam o exemplo. Carbono ligado duplo com oxigênio. Carbono ligado com outro oxigênio e esse oxigênio aqui da ligação simples se liga com outro carbono também. Então a gente tem uma estrutura de hidrocarboneto misturada com dois oxigênios, por isso que o nome é função oxigenada, certo? Então esse grupo éster é um grupo que ele tem que ter, vocês têm que ter um maior cuidado para analisar, porque você vai precisar ter um carbono ligado duplo com oxigênio, esse mesmo carbono ligado com outro oxigênio em ligação simples, que vai estar ligado com outro carbono. Percebam que ele traz uma quantidade maior de ligações, não é isso mesmo? Vamos analisar agora caso por caso, mais lentamente para vocês aprenderem com facilidade. A função álcool. A função álcool apresenta o grupo funcional hidroxila, também chamado de hidroxidila, e esse grupo é o que? O OH. Na nomenclatura, no nome dele, o sufixo é o ol. Então você tem metanol, etanol, propanol, butanol, todo esse grupo aqui. Um carbono metanol, dois carbonos na cadeia etanol, três carbonos aqui, o OH ligado aqui, esse carbono da ponta, um propanol. Se esse OH tiver no carbono 2, né, e aí vai ter variação do nome, no caso do propanol, né, se o carbono é secundário, você vai ter o isopropanol, a estrutura. Muito bem. Outro grupo simples aqui é o éter. Éter é aquele em que o oxigênio fica entre dois carbonos. O oxigênio fica entre dois carbonos. Você tem um radical menor e um radical maior. E aí vamos trabalhar o nome. O nome trabalha-se com ox, a nomenclatura, para o radical menor, e o outro, o nome do hidrocarboneto normal, metano, propano, etano, butano, enfim, tranquilo aí que a gente já viu essa parte. Então vamos pensar aqui. Quando você tem
uma função éter, você pega, analisa o oxigênio, vê o que vem antes e vê o que vem depois. O que vem antes, que pode ser o radical menor, ele vai ser chamado de oxi, certo? A gente tem a nomenclatura pela quantidade de carbonos, completa com oxi e finaliza com a quantidade de carbonos que tem na outra extremidade do oxigênio. Então aqui, ó, você tem metoxi, met de um carbono com oxi, e do outro lado a gente não tem um etano, então vai ter metoxi etano. É como se você analisasse assim, ó, um carbono met, oxigênio no meio, ox, e aqui etano normal do hidrocarboneto. Então esse nome ele se faz em dois momentos, não é? O que tem antes do oxigênio usa-se com oxi, e o que tem depois do oxigênio pronuncia o hidrocarboneto normalmente, ficando metoxi, metano, esse caso aqui. Esse outro caso, vamos ver, nós temos dois carbonos aqui, então é etoxi, dois carbonos, etoxi, e aqui do outro lado, como nós temos dois carbonos também, etano normal, então fica etoxi, etano. Essa nomenclatura, como eu falei, ela trabalha em duas etapas, o que está antes do oxigênio e o que está depois do oxigênio, certo? Vamos seguir. Outra função aqui, que eu comentei com vocês, é a função que trabalha com o aromático. Aqui nós temos um benzeno, e ele trabalha o aromático ligado à hidroxila. Anel benzênico ligado com hidroxila, certo? É chamada de função fenol. E aí, ó, nomenclatura, sufixo hidrox, benzeno. E aqui nós temos nessa estrutura aqui o hidroxibenzeno. Você pode ter ligado a um metil e você pode ter ligado também duas hidroxilas ligadas aí, certo? Eu deixei esses exemplos aqui sem desenho para vocês darem essa pesquisada. Onde é que tem um 2-metil-hidroxibenzeno? Se tem 2-metil, tem que ver quem é o carbono 2, vai ter um metil ligado, certo? E ver aqui um 3-dihidroxibenzeno. Se tem dihidrox, é porque vai ter 2 OH. O OH, ele se chama hidrox. O anel, benzeno normal. Então, pega esse exemplo aqui, já tenta dar uma olhada aí no livro de vocês para capturar essa ideia. O que é um 2-metil? A gente não sabe que um metil é o CH3, então se ele é 2, ele está no carbono 2. Vamos achar aqui. E aqui, um 3-dihidroxibenzeno. Eu não estou falando mais de metil, eu estou falando de dihidrox. Dihidrox são 2 OHs, um vai estar num determinado carbono e outro vai estar em outro. Aqui já diz a determinação qual é, ó, 1, 3. Então você vai contar, por exemplo, se aqui é o 1, aqui pula para o 2 e aqui será o 3. Vai estar, né? Aqui está o 1, aqui o carbono 2 e aqui vai estar o 3. Então você vai ter uma hidroxila para cá e uma hidroxila para cá, ok? Peguem essa ideia, tentem montar isso aí. A outra função, função aldeído. Função aldeído, ela trabalha o seguinte: você tem o C ligado duplamente com o oxigênio, o C está ligado duplamente com o oxigênio, e tem também essa ligação aqui, certo? Que estaria aqui, ó, um tracinho, estaria aqui, pronto, coloquei agora aí para vocês esse traço que ficou faltando, pronto, tá aqui, esse traço que tá aqui, ó, ele seria aqui. Então vamos lá, o que é um aldeído? É uma função oxigenada, certo? A presença de carbonila, carbonila é esse C dupla OH, é essa estrutura aqui.
que sempre vai ficar na extremidade, vai ficar na ponta da cadeia, certo? Na ponta da cadeia. Se tem um carbono só, metanal. Se tem 2 carbonos, etanal. Se tem 3, propanal. Se tem 4, butanal. Então, na realidade, o que é que ele vai trabalhar? No final da cadeia, você vai ter, aí contando, você vai ter a quantidade de carbonos para fazer o processo, e na quantidade de carbonos vem aqui met, et, prop, but, pent, e o final, ligação simples, se tiver é an, e o final vai ser al do nome aldeído, ok? Então vamos seguir. Próxima função, função oxigenada cetona, começando com o ona. Cetona tem o final ona, então você vai ter o que? Propanona, butanona. Essa função cetona, ela vai começar do prop. Por quê? Porque quem é ela? Ela é um carbono ligado duplamente com oxigênio, que tem que estar ligado a 2 carbonos diferentes, esse e esse. Aqui é um carbono, aqui outro carbono. Aqui o carbono da cetona. O carbono da cetona é esse. Para ser cetona, o carbono dela que está ligado com oxigênio tem que estar entre 2 outros carbonos. Esses R's que estão aparecendo aqui são carbonos. É porque aqui ele está usando uma letra qualquer, né, para indicar esse radical aí. Mas são carbonos, ok? Então a gente vai ter a presença dele no meio de 2 carbonos. Por isso que já começa de prop, porque aqui você tem um carbono, aqui outro carbono, aqui outro. Então, se eu tenho 3 carbonos, eu tenho prop. E o final é ona, então vai ter o quê? Propanona. No butanona, o outro carbono tanto pode estar aqui desse lado, como pode estar aqui, não vai fazer diferença. Próximo grupo, o grupo do ácido carboxílico. Carboxílico. Esse ácido carboxílico, ele tem a estrutura de função de carboxila com ácido orgânico ou carboxilácido, ok? Na extremidade, ele vai estar na ponta. Nesse anterior, a cetona, ela está no meio de 2 carbonos. No caso do ácido carboxílico, ele está na extremidade, sempre, ele está sempre numa ponta, ele nunca está no meio misturado no composto. E o sufixo dele é oico, então se tem só um carbono, ele é um ácido metanóico. Se tem 2 carbonos, ele é um ácido etanóico, e assim por diante. Vai utilizar essa nomenclatura utilizando o sufixo no final da palavra, utilizando o nome oico. Quem é o ácido carboxílico? C dupla O OH. C dupla O OH. Esse dupla O pode estar aqui e o OH embaixo, não vai fazer diferença. Esse OH pode estar aqui e esse dupla O pode estar aqui, não faz diferença. O importante é que você tenha um carbono, ligação dupla com oxigênio, ligação simples com a hidroxila, certo? As maneiras de vocês estudarem e escreverem isso aí, né, é particular de cada um. Mas é interessante você criar um nomezinho para cada coisa dessa, para fixar na mente. Por exemplo, eu trabalho assim, ácido carboxílico, C dupla O OH. C dupla O OH. Para mim funciona, eu consigo entender fácil. Mas cada um cria seu método. Próxima função aqui, função éster. Função éster, aquela que eu falei que é um grupo maior, tem mais coisas para a gente analisar. Então nessa função éster, você tem aqui, ó, carbono ligado duplamente com oxigênio, tá aqui. Esse carbono está ligado com outro carbono, representação aqui desse grupo. O oxigênio, que ele está ligado por ligação simples, também está ligado com outro carbono. E aí o sufixo dele é oato. O que está antes recebe um nome e o que está depois desse oxigênio na cadeia recebe um outro nome. Exemplo aqui, o metanoato de metila. Aqui, etanoato de etila. Então tem o
oato, e no nome final, ligado a esse oxigênio, tem os ila. Veremos isso depois também com mais calma. Ésteres flavorizantes. Ésteres flavorizantes. A palavra flavor, em inglês, está muito relacionada a uma mistura que o americano coloca em cheiro, gosto, sabor, aroma. Eles misturam tudo isso. Quando você pega um alimento e você morde ele, você sente o cheiro dele, o gosto. Essa mistura toda eles chamam de flavor, certo? E esse flavor é graças aos ésteres. Então, os flavorizantes são substâncias que apresentam sabor e aromas característicos geralmente bem agradáveis. Esses ésteres flavorizantes, os cientistas fazem o quê? Eles detectam nos alimentos, né, quais são esses cheiros e esses gostos, e eles podem isolar essa substância e aplicá-la em substâncias industrializadas, em compostos industrializados. Então, quando você compra o sorvete de morango, na realidade você está comprando um sorvete que tem um flavorizante do morango. Aquele sabor, aquele gosto do morango, ele foi capturado, digamos assim, isolado quimicamente e aplicado em um creme, em uma substância, né? Mas não é natural, é artificial porque foi recolhido tal em laboratório, foi isolado, foi trabalhado para criar um produto industrializado que tenha esse sabor, ok? Isso acontece, como ele traz aqui, ó, com balas, gomas de mascar, sorvetes, bombons, gelatinas, todos com sabores artificiais aí, sabores utilizando ésteres. E aí nós temos os grupos dos ésteres. Você pode ter aí as essências naturais, as artificiais, o extrato vegetal aromático e o flavorizante quimicamente definido, que é aquele que a química imita o natural, né? Por exemplo, essência de baunilha, ela é extraída da baunilha. O extrato vegetal de alguma substância foi esmagada e tirou aquele suco dela, que no caso é um sumo, é um extrato, é um concentrado daquela substância. Isso é feito em laboratório utilizando essas substâncias químicas chamadas ésteres. Nós estamos vendo aí alguns exemplos desses ésteres, ok? Aí são vários grupos contendo essas estruturas químicas que nós temos trabalhado aqui, ó. Tem ésteres e tem álcool, enfim, tem vários grupos aí colocados. Aqui eu tenho um grupo aromático, olha que legal. Eu tenho um grupo aromático e eu tenho esse carbono ligado com H. Isso é uma estrutura de fenol. Percebam, ó, um aromático ligado com OH. Isso é uma estrutura de fenol. Nesse daqui eu tenho um C dupla OH. Com oxigênio aqui vai formar uma dupla e esse H separado. C dupla OH eu tenho uma estrutura de aldeído que fica aqui na ponta. Aqui eu tenho um oxigênio, ele está ligado com um carbono e ele está ligado com outro carbono. Ele está aqui, ó, no meio de dois carbonos. Percebam aqui, oxigênio no meio de dois carbonos. Entenderam? Então, essa estrutura aqui é a estrutura de éter. E aí vários deles você vai identificando, ó. Carbono ligado com H, função álcool. Aqui, ó, esse C ligado aqui, ó, com essa estrutura dupla, ligação dupla com oxigênio, cetona, um grupo cetona, aqui, ó, muscona. E aí essas estruturas aqui são estruturas de componentes de óleos essenciais muito utilizados para fazer perfumes, alguns com valores bem altos, porque são substâncias químicas, algumas bem difíceis de extrair, a quantidade muitas vezes é muito pouca encontrada, mas a gente tem aqui, ó, várias funções
oxigenadas distribuídas aqui nessas cadeias. Vamos tentando analisar. Ó, aqui eu tenho um carbono ligado com outros 2 carbonos e com essa dupla com oxigênio. Aqui eu tenho ele também, certo? Aqui comentei com vocês, essa daqui e essa, oxigênio ligado com carbono, oxigênio ligado com carbono, oxigênio está aqui no meio, aqui está na extremidade. Então, nas provas que vocês vão ter, acontece muito deles colocarem essas cadeias e pedirem para vocês identificarem o que tem na cadeia, certo? Qual grupo funcional que tem na cadeia, qual a função oxigenada ou nitrogenada que tem na cadeia. Então a gente precisa disso aqui. Vamos analisar essa. Ó, isso aqui tá carbono, oxigênio, oxigênio, hidrogênio. Na verdade, isso aqui é um C, dupla O, OH. Isso aqui é um ácido carboxílico. Esse ácido carboxílico se ligou a esse carbono aqui e esse carbono está ligado a um benzeno. E aí você tem aqui, ó, ácido fenil acético. O fenil do benzeno, o fenil vem desse benzeno aqui, que se ligou com o CH, e aí ele se torna um fenil, e ele é acético porque ele tem esse ácido carboxílico aqui, ácido fenil acético. Esse ácido carboxílico vai conferir a ele a característica de ser ácido. Essa outra estrutura aqui, ó, benzoato de metila, ato-ila. Você tem essa estrutura aqui, ó, carbono ligado aqui a esse oxigênio. Aí nós temos um outro carbono com oxigênio aqui e um outro CH3 aqui. Percebam que é aquela estrutura grande que eu mostrei para vocês. Vamos voltar para ela para todo mundo visualizar melhor. Vamos lá, aqui, ó, função de quê? Que a gente está estudando, éster, carbono com dupla O, com outro oxigênio ligado a carbono, esse carbono ligado a outro carbono. Vamos voltar lá para todo mundo ver essa função éster. Aqui ela, ó. Ela pode estar nesse formato aqui, bem misturado, certo? Mas você tem o oxigênio ligado a um carbono anterior e depois ligado a outra estrutura de carbono. Então várias cadeias dessa, várias estruturas dessa refletem a quantidade de funções oxigenadas que nós podemos ter. Aqui está mostrando, ó, os nomes comerciais e o aroma que tem. Então são estruturas de flavorizantes também. Acetato de isomila e as estruturas, aqueles nomes diferenciados da química, mas na realidade são essas funções que nós estudamos há pouco. Ó, os álcoois, a dica quando eles aparecem geralmente é a terminação. Linalol, geraniol, mentol, terpinol, borneol, citronelol. Esse final de ol é o final da palavra álcool, é o sufixo da função oxigenada. Já os aldeídos trabalham com al, citral, citronelal. Aí tem aldeído cinâmico, o nome já vem na frente dizendo quem ele é, né? Benzaldeído, aí já tem um nome aqui também citando qual é a função. No caso dos ácidos, a gente pode ter a terminação óico, certo? Do fenol, você vai encontrar no fenol o hidrocarboneto aromático com a ligação com a hidroxila. Então vai ter a mesma terminação do álcool, mas não pode confundir, porque fenol tem a presença do aromático. Eugenol, timol, carvacrol. As cetonas, geralmente o sufixo dela utilizado é o ona. Então aqui, ó, carvona, mentona, pulegona, irona, cânfora, que é um diferenciadozinho aqui, aquela exceçãozinha da regra, né, que é o nome mais comercial. Aí nós temos aqui éteres e ésteres, ok? Nesses éteres aqui, a terminação deles está ol, nome comercial, né, não está aquele nome que nós trabalhamos da química. E esses ésteres aqui, geraniol, mentol, também com nomes mais comerciais.
Todas essas substâncias são substâncias ligadas a cheiro, produzem algum sabor, muito utilizadas na indústria alimentícia, na indústria de perfume, de cosméticos em geral. Então, o cientista ele vai, recolhe o material da floresta, da mata onde ele está, né? Ele pegou uma raiz de uma determinada planta, aquela planta tem um cheiro muito bom, então ele vai estudar o cheiro não só da folha, ou da flor, ou do fruto, ou da semente, ele também vai estudar do caule e da raiz. Ele isola esse composto, e aí ele acaba encontrando um composto éster, provavelmente, ou qualquer um desses outros, que exibe esse cheiro, ele vai isolar e ele vai começar a combinar esses cheiros para poder fazer perfumes e cremes e toda essa vasta quantidade de produtos que nós temos com cheiros diferenciados. Tudo isso vem da natureza. E vem só desses produtos vegetais? Não, com certeza não. Existem hoje perfumes que são feitos até de hormônios de animais. Os hormônios de animais, eles costumam também ter um cheiro, né? Um cheiro forte, característico, e até deles é retirado o éster, a substância que tem o princípio ativo lá do perfume, é isolado e é produzido. Por isso que alguns perfumes têm valores bem caros, porque são raros de se conseguir. Bom, qual é o impacto ambiental? O impacto ambiental é você mexer tanto na natureza, retirar tanto dela, ao ponto de chegar à extinção. Então aqui nessa tela nós temos o perigo de extinção de espécies vegetais e animais conduziu à criação de produtos sintéticos. Então, por exemplo, existe um animal que é o cervo, certo? Semelhante a um veado, é o cervo almiscarado. E é retirado dele uma substância chamada almíscar, um produto utilizado em perfume muito antigo. Só que aí, para retirar do animal, o animal geralmente é morto. E aí o que acontece? Você vai criando um processo de extinção, porque se todas as indústrias de perfume querem ter o almíscar, elas vão ter que matar o animal. E aí o animal, a espécie, acaba entrando em extinção. Então os cientistas eles ficam tentando fazer o quê? Para minimizar isso aí, para tentar não destruir os animais e as plantas para que não entrem em extinção. Ele vai tentar formular os seus produtos de maneira, né, sintético. Vai tentar criar um aroma semelhante ou até mesmo igual, só que de forma artificial, sem mexer no natural. Isso é uma forma possível para reduzir esse impacto ambiental. Tá aí mostrando o animal para vocês, certo? Atualmente, o comércio mundial do óleo de almíscar natural é limitado a 300 kg por ano, o que ainda representa a morte para alguns milhares de veados almiscareiros. São necessários 5 toneladas de rosas, falando agora das flores, são necessárias 5 toneladas de rosas para se obter 1 kg de óleo essencial. Então, se o camarada se propõe a produzir essas rosas, ele vai ter esse lucro do óleo essencial. Mas a gente sabe que nem todos os animais e nem todas as plantas podem ser produzidos dessa forma. Efeitos à saúde, né? Os perfumes cheiram bem, mas podem ser prejudiciais à saúde. Alguns deles vão causar alergias, a gente sabe, problemas alérgicos, por conta de suas substâncias, né? Que são específicas para alguns positivamente e para outros nem tanto, né? Algumas pessoas enjoam com cheiros de perfume, algumas pessoas sentem alergia, espirram bastante, até ficam com as mucosas inflamadas, enfim, varia de pessoa para pessoa. O bom cheiro para um necessariamente não é para o outro, né? Essas nossas diferenças genéticas fazem a gente também ter diferenças em relação a esses perfumes que nós utilizamos. E aí algumas substâncias que vocês encontram na nossa indústria alimentícia que são feitos com esses flavorizantes, seus cheiros, seus gostos, ok? Muito bem. Esse primeiro momento de aula é isso, vamos passar para um outro. Novamente algumas dessas funções oxigenadas para vocês perceberem essas pequenas diferenças que nós temos aqui. Aqui nós temos o monofenol, quando ele apresenta apenas uma hidroxila, independente de estar um anel aromático ou dois. Quando eles apresentam duas hidroxilas, ele é o difenol.
E quando ele apresenta 3 hidroxilas, ele é o trifenol. Então, um detalhe importante, a gente vê aqui, não tem a presença desse círculo aqui, então essa estrutura não é um anel aromático. Consequentemente, isso aqui não vai ser um fenol, ok? Sobre a nomenclatura, deixa eu aumentar um pouco aqui para vocês, para a gente ter isso bem estruturado aqui. Vamos lá, peraí. Sobre a estrutura aqui, nós temos, ó, eu tenho aqui esse OH e eu tenho aqui o CH3. Esse CH3 ele é um metil e o OH hidroxila. Essa estrutura aqui é um fenol. Então eu vou ter no carbono 1, eu coloco o carbono 1 com o carbono da hidroxila, ele vai puxar a minha contagem. Então eu vou ter 1 hidrox. No carbono 2, 2 metil, o endereço dele, e o nome benzeno. Essa configuração aqui é uma configuração de 90 graus. Por ser de 90 graus, eu posso dizer que é um orto, e aqui eu uso a letra O, orto, hidroxi, da hidroxila, ortohidroxi, tolueno. É um outro nome que ele pode receber, certo? Aqui nós temos o OH ligado aqui nessa estrutura, carbono 1, e aí vai fazendo a sequência 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Beleza. Tá aqui no carbono 1, então eu usei 1 hidrox. Essa estrutura é um naftaleno, então ela pode ser chamada de 1 hidroxinaftaleno ou alfa-naftol, como eu comentei com vocês. Coloquei aí só para a gente dar essa relembrada. Vamos passar para as estruturas dos ésteres. Tá aqui essa estrutura aqui dos ésteres. Vamos seguir aqui mostrando a vocês esses nomes para a gente gravar aqui um pouquinho dos nomes para entender. Ó, no caso do éster, você tem o nome dele metade antes do oxigênio, metade pós-oxigênio. Então essa estrutura aqui ela vai receber nomes diferenciados. O principal é pela nomenclatura da IUPAC, que é esse órgão que gere a química no mundo inteiro. Então aqui, ó, antes do oxigênio, met, com o sufixo ox, então metox. Depois do oxigênio tem um et, de etano, metoxietano. Certo? Metoxietano. Essa outra estrutura tem um et daqui, antes do oxigênio, e um et depois. Então vai ficar etoxietano. Essa estrutura aqui, antes do oxigênio, tem um met, e depois do oxigênio tem um benzeno. Então aqui, ó, oxigênio, antes o metano, depois o benzeno, metoxbenzeno, certo? Nós estamos trabalhando a nomenclatura dos éteres. Éter, certo? Éter. E o éter nada mais é do que carbonos e estruturas de carbonos, colocando aqui o oxigênio como heteroátomo. Esse éter que nós mostramos a vocês, está aqui o oxigênio, de um lado e de outro tem estruturas de carbono. E ele funciona como se fosse um heteroátomo. Então você pode associar éter a heteroátomo, para facilitar você identificar. Seguindo aqui, nós temos aqui uma estrutura aldeído, C dupla O H, aldeído, C dupla O H, de aldeído, metanal, etanal, 3-metilbutanal, ó, o C dupla OH está aqui na ponta, está nessa estrutura aqui de fórmula diferenciada dessa daqui, aqui ele resumiu, tirou a dupla, tirou o O, deixou todo mundo junto, CHO. Isso aqui, pessoal, atenção, isso aqui, CHO, é a mesma coisa disso aqui, ó, certo? CHO é a mesma coisa disso aqui. Então, muito cuidado nesses detalhes, porque esses detalhes aqui fazem diferença quando você vai analisar a questão para encontrar o grupo oxigenado. Então, esse C
dupla OH é isso aqui. Então ele puxa a contagem, carbono 1, 2, 3, 4. No carbono 3 tem um metil. Então eu começo falando disso aí. 3 metil e como é 4 carbonos aqui na cadeia principal, but, an, ligações simples e al, a terminação de aldeído. Aqui a gente já tem estrutura para cetona, o grupo da cetona. Cetona é aquele carbono que está ligado duplamente com oxigênio e tem carbono de um lado e de outro. Então aqui você vai ter propan 2-ona, porque está no carbono 2. A contagem, aqui mesma coisa, está no carbono 2 também, ó, carbono 1, 2. Como está mais próximo de cá, o grupo funcional, isso aqui vai puxar a contagem. 1, 2, 3, 4, 5. No carbono 2 tem o grupo funcional, então vai ficar pentan, 5 carbonos, ligações simples, 2-ona. Eu estou dizendo na cadeia onde está o grupo funcional. Então eu tenho um pentan 2-ona. É uma pentanona 2, antigamente chamada assim. Hoje em dia chama-se pentan 2-ona. Ok? Vamos passar para o carboxílico. Carboxílico costuma ter muitas exceções. Aqui, ó. Um carbono só, metanóico. 2 carbonos, etanóico. 3 carbonos, 4 carbonos. 1, 2, 3, 4. 4 carbonos, ácido butanóico. É o ácido encontrado na manteiga. Por isso que manteiga em inglês chama-se butter ou butter, como alguns chamam. Isso vem de quê? De ácido butanóico, but 4, presença de 4 carbonos. Aqui do vinagre, ácido etanóico ou acético, aceto, do latim, aceto, ácido acético etanóico, é o vinagre. E aqui é aquele da picadinha da formiga, quando arde, que é o ácido fórmico, certo? Aí vamos ver essa cadeia aqui. A estrutura C dupla O, OH, C dupla O, OH, tá aqui, vai puxar a contagem, começa com ele. O grupo funcional ele tem uma força, né? O oxigenado ele puxa a contagem. Então, carbono 1, 2, 3, 4, 5. 5. Se é 5 é pente. Se é ácido carboxílico, termina em óico. Então eu sei que eu tenho alguma coisa pentanóico, certo? E aí eu vou olhar em que carbono está o metil. Está no carbono 4. Então eu tenho ácido 4-metil, 1, 2, 3, 4, 5, pentanóico. O metil está no carbono 4, como tem 5 carbonos na cadeia principal, pentanóico. Aqui seria um benzeno. Como está ligado com o C dupla O, OH, que é aqui do ácido carboxílico, então vai ficar um ácido benzoico. Perceba que misturou o nome benzeno com o ácido carboxílico óico, a estrutura óico, né? O sufixo do nome. Aí fica ácido benzoico. E dos nomes dos ésteres, deixa eu achar aqui para vocês. Aqui. Dos ésteres nós temos aqui etanoato de etila, etano, et, e aqui CH2 também, tem 2 aqui, etila. Aí vai usar o oato e o ila. Aqui na estrutura, um carbono, metanoato, e aqui 4 carbonos, percebam, C4, butila. Eles resumiram a fórmula, que é esse detalhe que eu estou mostrando a vocês. Aqui, benzoato, ó, carbono ligado com benzeno, benzoato, e o final ila, de que só tem um carbono aqui, metila. E aqui o acetato de fenila, que é um fenil, estrutura de fenil, acetato de fenil. Muito bem. Por hoje é só, essa aula não pode se alongar muito, mas nós vamos tentar aí
em outros momentos, detalhar isso e fazer atividades para vocês conseguirem aprender também fixando através de atividade. Vocês vão ter essa aula e também esse material que eu estou utilizando aqui, esse material eu vou enviar para vocês, certo? Por hoje é só e uma boa sorte aí nas próximas avaliações.